sou professora de língua portuguesa e nós estamos iniciando agora o PET 3. Então, vamos lá começar a correção para a primeira semana de atividades do PET do ensino médio para o primeiro ano. Então, bora lá? Então, nessa primeira semana do primeiro ano, nós vamos aí nos defrontar com o assunto das fake news. Você quer uma coisa mais atual do que ouvir falar em fake news hoje? Principalmente nesse período de pandemia, onde tantas informações falsas ou com informações aí exageradas, incorretas, estão sendo divulgadas aí em WhatsApp, Facebook, na internet em geral. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que são e como você escapar aí das fake news. E aproveitando, se você gosta dos vídeos, se esse vídeo vai te auxiliar aí nos seus estudos, já aperta aí no joinha, se inscreva no canal também e ative o sininho para que você receba sempre os novos vídeos. Então, vamos lá? Então, fake news são informações falsas, né? Publicadas nos veículos de comunicação, principalmente nos aplicativos de relacionamentos pessoais, como se fossem notícias reais. O objetivo deles é legitimar, ou seja, fazer com que um ponto de vista seja reconhecido como legítimo, ou estar aí prejudicando um grupo ou uma pessoa. Costume fazer com que se essa pessoa, principalmente for uma pessoa aí de grande visibilidade pública, for da área da política, for um artista famoso, então isso acontece bastante. Mas também pode ser utilizado como bullying, aí principalmente entre adolescentes. Ela vai ter um grande poder viral, ou seja, aquela informação que é divulgada muito rapidamente. Então, em um instante, ela já corre aí um país inteiro, o mundo inteiro. Ela vai sempre apelar para a emoção de quem está ali visualizando aquela notícia. Então, ele vai tentar impactar aquela pessoa para que ela possa repassar esse conteúdo sem pensar sobre isso. O poder de persuasão, ele vai ser maior em populações aí com menor escolaridade, que às vezes não conhecem como buscar aí a fonte daquela notícia. Mas fiquem atentos, pessoas com escolaridade aí também podem cair nessas fake news. O importante é estar sempre atento. Então, nós vamos aí ver agora uma imagem que nos mostra aí 7 tipos diferentes de fake news que nós podemos encontrar aí circulando na rede. Então, o primeiro tipo seria uma sátira ou uma paródia. Ele propriamente não vai querer causar mal, mas ele pode causar engano ao seu leitor, pode enganá-lo mesmo sem ter esse objetivo. Nós temos também aí as falsas conexões. Então, ele coloca uma notícia com uma chamada e depois, quando você vai ler aquele conteúdo, ele não está condizente com o que foi anunciado. Então, coloca um título para chamar a atenção e você vai ver o vídeo ou você vai ler a notícia e ela fala sobre outra coisa. Nós temos também os conteúdos enganosos, que é aquele que tem sim o objetivo de mentir, de contar uma informação para difamar outro conteúdo, outra pessoa. Então, ela vai visar e enganar aquela pessoa que está lendo. Temos também aí o falso contexto, né? Que aquele conteúdo ali é verdadeiro, ele já aconteceu em algum momento, mas ele vai ser compartilhado em um contexto completamente diferente. A gente vê muito isso com notícias agora, nesse período de pandemia, que eles trazem notícias de 3, 4, 5, 10 anos atrás, como se fossem recentes. E aí, causando uma comoção, causando nos leitores, nos espectadores aí, uma emoção aí de medo, de pânico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós também temos aí o conteúdo impostor, que é aquele que vai usar do nome de uma pessoa, de uma marca, mas com afirmações, com coisas ali que não tem nada a ver com aquela pessoa. Em sexto aí, nós temos aquele conteúdo que é manipulado, ou seja, o conteúdo verdadeiro, ele vai ser ali mudado
ou inserindo mais informações inexatas, ou mudando números, de forma a enganar o público. E por último, nós temos aquele conteúdo que é fabricado, que é aquela informação que é 100% falsa, que não existe, que não aconteceu e que vai ser construída para causar algum mal ou espalhar um boato. Então, mas como identificar uma notícia falsa, né? Então, para identificar essa notícia falsa, a gente vai ter que considerar a fonte, pesquisar de onde veio essa informação. Então, sempre entre em sites de busca e procure se aquela fonte é confiável. Então, leia mais. Não vá pelo título, não vá apenas pelo título da informação, mas leia, pesquise em outros lugares a mesma notícia para ver se aquilo ali realmente é verdadeiro. Verifique o autor. Veja se ele existe, se ele é confiável, se ele realmente falou aquilo que está sendo colocado ali naquela notícia. Verifique a fonte de apoio. Então, novamente, verifique se aquela informação ela vai dar apoio à história. Olhe se em outros lugares está falando a mesma coisa. Verifique a data. Então, aí, às vezes ele está trazendo uma coisa que aconteceu muito anteriormente, como sendo algo que está acontecendo agora. Pode ser porque o contexto ali seja semelhante. Então, verifique se aquilo está acontecendo mesmo naquele momento que você recebeu a mensagem ou se é uma coisa antiga. Veja se é uma piada. Porque às vezes a gente tem ali alguma coisa que é uma sátira, que é uma piada, que é alguma coisa para ser engraçado, para trazer humor, mas eles trazem como se fosse realmente realidade. Então, pesquise site, pesquise autor. É preconceito? Então, aí, vamos refletir, vamos usar o nosso senso crítico e avaliar se aquilo ali pode afetar alguma crença, pode afetar alguma pessoa, se tem teor preconceituoso. Então, vamos ficar atentos. Consulte especialistas. Então, pergunte aí a um professor, a uma pessoa que você sabe que tem algum conhecimento no assunto, para saber realmente se aquilo ali é verídico, se aquilo ali é algo que aconteceu mesmo. Então, não é vergonha você perguntar, você buscar informações. Então, aí como saber se é fato, que é algo real, ou se é um boato, que é uma história? Então, aqui tem um cartazinho com algumas perguntas que podem te auxiliar a saber se algo é real ou não. E tudo vai te levar ao quê? A você pesquisar. Então, você sempre tem que procurar para saber se você deve ou não compartilhar. E sempre fique atento. Se você tem dúvida quanto à fonte, quanto se é uma notícia velha ou não, quanto ao que está sendo falado, não compartilhe. Apague aí, porque aí a gente vai diminuir a quantidade de fake news circulando na nossa sociedade. Mas, se você tem certeza da fonte, tem certeza aí do conteúdo, aí você compartilha, porque daí deve ser uma coisa útil que todo mundo deve saber. Então, sempre faça essas perguntas, sempre use seu senso crítico antes de compartilhar uma informação. E vamos, então, à nossa atividade da semana. Então, a gente vai falar nele sobre as fake news. Então, ele traz aqui que em um estudo da Universidade de Stanford, revelou que a maioria dos estudantes não conseguiu distinguir a diferença entre as notícias falsas e notícias reais. E que aqui no Brasil a matéria já virou disciplina em algumas instituições, como uma ação para fornecer aos estudantes habilidades de letramento digital, ou seja, para que eles consigam ali ler e entender aquilo que está sendo fornecido nos meios digitais. Então, ele está perguntando aqui para você, como você sabe se uma fonte de notícias é confiável? Então, está perguntando a sua opinião. Então, você vai aí falar sobre o que você acha. Para reconhecer, então, se a fonte é confiável, é necessário realizar uma pesquisa sobre o assunto abordado, buscando a sua veracidade. Então, eu já falei lá atrás, no início do vídeo, as formas que a gente tem de saber se é fato ou não, que a pesquisa é uma das melhores ferramentas que você vai ter para lidar com as fake news. Então, sempre pare, pense e pesquise. A questão número 2, de onde você tira suas notícias? Então, aí é uma pergunta pessoal. Então, de onde você aí tira as notícias? Onde você se informa no seu dia a dia? Então, no meu caso,
em jornais, revistas, noticiários. Então, tem vários sites aí confiáveis. Então, são vários lugares que você pode ter essas notícias. Muita gente também usa o Facebook, YouTube, o WhatsApp para ter essas notícias também. Só fiquem atentos aí com a questão da fake news e para que não caiam nessas histórias inventadas aí. A3. Qual fonte você utiliza? Então, é uma resposta pessoal. Eu coloquei aqui que eu utilizo sites confiáveis, noticiários, jornais. Então, você coloque aí aquelas fontes que você usa para estar inteirado aí do que está acontecendo no mundo. A resposta número 4. O que você acha desta frase? Deve ser verdade porque eu li na internet. Então, também é uma resposta pessoal. Você vai falar o que você acha, sua opinião sobre a frase. No meu caso aqui, eu acho que é uma frase tendenciosa, que ela generaliza o conteúdo da internet e nem tudo que há na rede é real, é verdade. Porque há conteúdos criados com a finalidade de enganar e outros com a finalidade de informar. Então, o importante é a gente saber diferenciar os dois conteúdos. E na número 5, por fim, o que você entende por notícias falsas? Então, quer saber sua opinião, o que você entende. E pensar em algumas palavras-chave que você associa a esse tipo de notícia. Então, é uma resposta também pessoal, é sua opinião. E eu coloquei aqui que notícia falsa é tudo aquilo que é desassociado de um fato real ou que vai manipular essa verdade. E aí com a finalidade de causar engano para os leitores. As palavras-chave que eu coloquei foi mentira, exagero, engano, sensacionalismo, falta de informação. Então, terminamos aí as nossas atividades da primeira semana. É uma atividade mesmo de reflexão, de conhecimento e feita aí para você pensar. As outras 3 semanas que teremos pela frente também vão trabalhar aí com esse contexto das fake news. Então, fiquem preparados para a gente trabalhar bastante. E se você gostou do vídeo, se ele te auxiliou na sua atividade, deixe aí seu like e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificação dos novos vídeos. Até a nossa próxima videocorreção. Beijos e contem sempre comigo!